Hoje chegamos à devocional de número 60 e o nosso tema de hoje é preciso desapegar. Eu convido você a ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versos 23 a 27. O texto bíblico, ele é claro. Ele diz que os ricos entram no reino dos céus. O que Jesus faz é colocar uma ressalva. Ele diz, é difícil. É difícil porque é comum que a pessoa, à medida em que prospera, à medida em que adquire bens, à medida em que começa a se sentir satisfeito materialmente, começa a se apegar a essas coisas. E no final das contas, pouco valoriza o reino de Deus e muito investe em si mesmo. Por isso Jesus chama a atenção daquele jovem para isso. O jovem chega a Mateus capítulo 19, versos 16 a 22, é o momento que um jovem chega para Jesus e ele diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para chegar lá? E Jesus coloca para ele alguns princípios da lei. E o jovem, possivelmente muito orgulhoso, ele diz que já estava observando muitos daqueles preceitos da lei. Mas chega num momento em que Jesus diz, então vai, vende tudo o que tem e depois dá aos pobres. E só depois disso, vem e me segue. Jesus colocou aquele jovem contra a parede porque o coração daquele jovem precisava ser revelado. Embora ele estivesse fazendo algumas coisas muito boas, embora ele tivesse alguns princípios espirituais sendo observados, embora ele fosse religioso e cumprisse coisas da lei, aquele jovem ainda era apegado às coisas desse mundo. E quando nos apegamos às coisas desse mundo, nós perdemos a noção do valor que tem o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele enumera muitas coisas que ele havia conquistado, mas ele diz assim, que diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele considerou todas as outras coisas como esterco. Ou seja, não é que ele estava desprezando o que tinha conquistado, não é que ele estava jogando no lixo todo o seu conhecimento, mas ele estava dizendo que todas aquelas coisas que ele havia conquistado não tinham valor nenhum diante do conhecimento de Jesus. Então o grande problema das pessoas que adquirem bens, que começam a prosperar, é que um movimento sutil começa a acontecer no coração delas. E esse movimento sutil é o desvio de foco, quando a pessoa deixa de olhar para Deus e começa a olhar para a sua própria satisfação. Envolve a sua atenção, mas envolve também o seu coração. E aos poucos, começa então a investir em si mesmo, no seu próprio prazer, nas coisas que gosta, e à medida em que vai se sentindo satisfeito com aquilo que tem, que possui, que conquista, desvia o seu coração do Rei. Por isso, nós somos chamados hoje, por essa devocional, a um processo de desapego. Sim, nos desapegarmos dos bens materiais, de compreendermos que Deus, Ele não nos proíbe prosperar, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos abençoa e nos faz prosperar. Mas o que a Bíblia ressalva é que quando o nosso coração é colocado nas coisas desse mundo, então ali ficará o nosso tesouro. E o nosso grande tesouro, que deveria ser aquele pelo qual abrimos mão de tudo, Jesus, passa a ser os bens que possuímos e perdemos de vista o reino de Deus. Por isso, coloque diante de Deus como está o seu coração.
Como você tem se apegado às coisas materiais? E clame ao Senhor, busque diante dele, jejue se for necessário, mas busque desapegar-se em favor da sublimidade, do conhecimento e do andar próximo e íntimo com o Rei. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.